Existem momentos na vida em que o destino não pergunta se você está pronto. Simplesmente te empurra para o precipício e espera para ver se você sabe voar ou se tem coragem de cair. A tempestade tinha transformado a estrada litorânea em um rio de lama e pedras soltas. Os faróis do carro mal conseguiam penetrar a cortina de chuva que açoitava o para-brisa com fúria implacável. Laura Mendes, 32 anos, jornalista investigativa reconhecida por sua tenacidade inabalável e sua recusa categórica em aceitar versões oficiais sem provas, pisou no freio com força excessiva na curva acentuada. O mundo se tornou um turbilhão de metal retorcido, vidro explodindo e o grito engasgado que nunca conseguiu sair de sua garganta. O veículo deu 3 voltas completas, antes de se chocar contra a proteção metálica da estrada, que cedeu como se fosse de papel. Por um segundo eterno, o carro ficou suspenso sobre o vazio, balançando perigosamente sobre o penhasco que caía 50 metros até as rochas afiadas e o mar revolto. Laura podia sentir cada batida de seu coração ecoando em seus ouvidos. O cheiro de gasolina derramada invadia o interior destroçado. Suas mãos tremiam violentamente enquanto tentava soltar o cinto de segurança que tinha travado com o impacto. O carro rangia, inclinando-se cada vez mais para o abismo. Cada movimento podia ser o último. Então viu a luz. Uns faróis que pararam bruscamente na estrada. Uma silhueta alta correndo sob a chuva torrencial. Mãos fortes que bateram na janela do motorista com algo metálico até quebrar o vidro. A água fria da tempestade entrou de repente, misturando-se com suas lágrimas de terror. Não se mexe. Vou te tirar daqui. A voz era masculina, firme, mas estranhamente calma para a situação. Laura mal conseguia processar o que estava acontecendo. Sentiu como mãos experientes cortavam o cinto com uma faca, como braços musculosos a envolviam com precisão cirúrgica. No momento exato em que ele atirou do veículo, o carro deu um último rangido metálico e se precipitou para o vazio, desaparecendo na escuridão com um estrondo que ficou abafado pelo rugido da tempestade. Ambos caíram sobre o asfalto molhado, ele cobrindo o corpo dela com o seu, enquanto os fragmentos de metal voavam ao redor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Só restou o som da chuva, suas respirações entrecortadas e a batida descontrolada de 2 corações que acabavam de desafiar a morte. Quando Laura finalmente levantou o olhar, seus olhos se encontraram com os de seu salvador. Mesmo sob a tempestade, mesmo com a água escorrendo por seus rostos, algo impossível aconteceu naquele instante. Um reconhecimento que não tinha explicação lógica. Uma conexão que desafiava toda a razão. "Você está machucada?" perguntou ele, examinando-a com olhos escuros, cheios de uma preocupação genuína que a desconcertou. "Eu não sei", murmurou Laura, ainda em choque. "Quem é você?" Um sorriso triste cruzou o rosto do homem enquanto a ajudava a ficar de pé, segurando-a quando suas pernas ameaçavam ceder. "Alguém que estava no lugar certo na hora certa", respondeu evasivamente. "Ou no lugar errado, dependendo de como você vê." Não foi senão até ele levá-la para seu próprio veículo, uma caminhonete robusta que tinha resistido à tempestade, e acender a luz interna, que Laura viu claramente seu rosto. E nesse momento, seu coração deu um salto que não teve nada a ver com o acidente recente. Os traços marcados, o maxilar forte, os olhos cor de âmbar que a observavam com uma intensidade desconcertante. Mas, acima de tudo, a cicatriz distintiva que corria desde a sobrancelha direita até a têmpora. Uma cicatriz que Laura tinha visto em dezenas de fotografias durante os últimos 6 meses. "Você é..." começou a dizer, mas a voz falhou. "Rodrigo Almeida", completou ele, e algo em seu tom sugeria que sabia exatamente quem ela era também. "E você é Laura Mendes, a jornalista que está tentando destruir tudo o que construí." O ar dentro da caminhonete ficou denso, carregado com uma tensão que ia além das circunstâncias do resgate. Porque Laura tinha dedicado os últimos meses de sua vida a investigar Rodrigo Almeida, o magnata da construção civil acusado de corrupção.
desvio de verbas públicas e de arruinar intencionalmente dezenas de pequenas empresas para expandir seu império. E agora, o homem que deveria ser seu inimigo acabava de salvar sua vida. 3 dias depois do acidente, Laura se encontrava em seu pequeno apartamento no centro da cidade, cercada de arquivos, fotografias e post-its que cobriam cada centímetro das paredes de seu escritório improvisado. Seu braço esquerdo estava com uma tipóia, a única lembrança física do acidente, além dos hematomas que pintavam sua pele de tons roxos e amarelados. O telefone tocou pela 10ª vez na manhã. Era seu editor, impaciente pelo artigo que chegaria com atraso. "Me dá mais uma semana, Roberto", implorou Laura, massageando a têmpora com a mão livre. "Depois do que aconteceu, preciso reorganizar toda a investigação. E tenho informações novas que podem mudar completamente o enfoque da matéria." "Informações novas? Ou você está desenvolvendo síndrome de Estocolmo com o cara que casualmente te salvou?" A voz de Roberto era cética, tingida de preocupação paternalista. Ele a conhecia desde que ela era uma estudante de jornalismo faminta por verdades ocultas. "Não seja ridículo", respondeu Laura, embora seus próprios pensamentos a inquietassem. Não conseguia parar de pensar em Rodrigo Almeida, na maneira como ele a tinha olhado. Em como suas mãos, que segundo suas fontes estavam manchadas de sangue metafórico pelos negócios sujos, tinham tremido levemente quando a segurou. Na contradição viva que ele representava. Depois de desligar, Laura preparou um café amargo e sentou-se em frente ao computador. Precisava entender. Precisava reconciliar o homem que a tinha salvado com o vilão que estava construindo em seus artigos. A história de Rodrigo Almeida era, no papel, o sonho brasileiro convertido em pesadelo. Filho de imigrantes nordestinos que chegaram a São Paulo com nada além de esperanças e mãos dispostas a trabalhar. Seu pai, Tomás Almeida, tinha sido pedreiro, um homem honesto que morreu em um acidente de obra quando Rodrigo tinha apenas 18 anos. A indenização que a família recebeu foi insignificante, quase insultante. Esse foi o ponto de ruptura. Rodrigo abandonou a faculdade de engenharia onde estudava com uma bolsa integral e se lançou ao mundo dos negócios com uma determinação que beirava o obsessivo. Em 10 anos, tinha construído um império. Em 20, era um dos empresários mais influentes do país. Mas o sucesso tinha vindo com um preço. As acusações começaram há 5 anos. Primeiro foram rumores, depois denúncias formais. Construtoras familiares que quebravam misteriosamente justo antes da Almeida Construções comprar seus ativos por uma pechincha. Licitações públicas, onde sua empresa sempre ganhava, mesmo quando outras ofertas eram superiores. Prédios construídos com materiais de qualidade questionável, maximizando lucros à custa da segurança. Laura tinha falado com dezenas de pessoas afetadas, como seu Arthur Santos, um construtor de 3ª geração, cuja empresa familiar colapsou depois que um incêndio acidental destruiu seu depósito principal, justamente quando estavam prestes a fechar o contrato mais importante de sua história. 6 meses depois, Almeida Construções comprou os restos da empresa por uma fração de seu valor real, ou como a família Silva, cuja filha de 7 anos ficou ferida quando uma sacada mal construída em um dos prédios de Almeida desabou durante uma festa de aniversário. A menina sobreviveu, mas a família declarou falência pelos gastos médicos quando o seguro de Almeida encontrou brechas técnicas para não pagar. Essas histórias e dezenas como elas pintavam o retrato de um homem sem escrúpulos, um predador corporativo que pisoteava quem fosse necessário para alcançar o topo. E, no entanto, Laura não conseguia esquecer a expressão no rosto de Rodrigo quando a segurou sob a chuva. Não era o olhar de um homem calculista avaliando uma oportunidade. Era o olhar de alguém genuinamente aterrorizado pela possibilidade de perder outra pessoa. "Isso é o que eu preciso", murmurou Laura para si mesma, escrevendo em um post-it novo. Quem é realmente Rodrigo Almeida? Porque se tinha aprendido algo em seus 10 anos como jornalista investigativa, era isso. A verdade raramente era branca ou preta. A verdade vivia nos tons de cinza, nas contradições que faziam os seres humanos impossivelmente complexos.
Seu celular vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Como está seu braço? R.A. O coração de Laura acelerou de uma maneira que não tinha nada a ver com medo profissional, e tudo a ver com algo muito mais perigoso. Laura demorou 2 horas para responder à mensagem. Escreveu e apagou pelo menos 20 versões diferentes antes de se decidir por algo simples e direto. Melhor. Obrigada novamente por me salvar. A resposta chegou quase instantaneamente. Podemos conversar? Pessoalmente? Sei que você tem perguntas. Eu também. Eles se encontraram em um café pequeno no bairro antigo da cidade, um daqueles lugares que levavam décadas no mesmo ponto, com mesas de madeira gasta e o aroma permanente de café recém-moído misturado com canela. Laura chegou cedo, escolhendo estrategicamente uma mesa no canto de onde podia ver toda a entrada. Velhos hábitos de jornalista. Rodrigo Almeida entrou exatamente na hora combinada. Vestia-se de maneira casual, jeans escuros e uma camisa de linho branca, mas sua presença enchia o espaço de uma maneira que fazia cabeças virarem. Não era só sua altura ou seu físico atlético. Era algo na forma como se movia, uma confiança tranquila que vinha de anos comandando salas de reunião e fechando negociações milionárias. Pedi adiantado, disse Laura quando ele se sentou à sua frente. Expresso duplo, sem açúcar, a menos que eu tenha me enganado. Um sorriso tocou os lábios de Rodrigo. Investigou até minhas preferências de café. Impressionante. É meu trabalho conhecer as pessoas sobre quem escrevo. E o que mais você acha que sabe sobre mim, Laura Mendes? Seu tom era desafiador, mas não hostil, mas parecia genuinamente curioso. Laura tirou seu gravador e o colocou sobre a mesa. Posso? Claro, mas eu também tenho condições. Rodrigo se inclinou para a frente, seus olhos âmbar cravados nos dela. Essa conversa é off the record até terminarmos. Depois, você pode decidir o que usar e o que não. Isso vai contra todo o protocolo jornalístico. E eu acabei de salvar sua vida indo contra meu protocolo, de não me envolver nos problemas de ninguém, interrompeu ele suavemente. Vamos chamar de um favor correspondido. Laura pressionou o botão de gravação mesmo assim. Tudo bem, mas quero a verdade. Toda a verdade. A verdade. Rodrigo se recostou na cadeira, uma expressão indecifrável cruzando seu rosto. A verdade é que há 20 anos prometi ao meu pai em seu leito de morte que nunca deixaria outra família passar pelo que nós passamos, que construiria algo sólido, algo que não pudesse ser destruído pela negligência e ganância dos outros. E decidiu se tornar exatamente no que odiava, disse Laura, sem conseguir conter o fio cortante em sua voz. É isso que você acha? Rodrigo não parecia ofendido, apenas cansado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você investigou quem era o dono da construtora que empregava meu pai quando ele morreu? Laura franziu a testa. Em seus 6 meses de investigação, tinha se focado nos últimos 20 anos da carreira de Almeida, não em suas origens. Não via a relevância... Construtora Santos, disse Rodrigo, observando como a compreensão atingia o rosto de Laura. O avô do seu Arthur Santos, para ser exato. Meu pai morreu porque aquela empresa cortava custos em segurança para maximizar lucros. O andaime que desabou tinha sido reportado como defeituoso 3 vezes. 3 vezes ignoraram os avisos. Laura sentiu como se tivessem jogado água gelada nela. Isso não está em nenhum registro público. Porque houve um acordo extrajudicial. R$50 mil para que minha mãe, uma imigrante sem documentos naquele momento, assinasse um termo de confidencialidade. R$50 mil pela vida de um homem que valia infinitamente mais. A voz de Rodrigo se quebrou levemente. Minha mãe usou esse dinheiro para pagar o funeral e me dar 1 ano de faculdade. Depois adoeceu do coração pelo estresse e morreu quando eu tinha 23 anos. O silêncio que se seguiu foi denso. Laura podia escuchar o som da máquina de café, as conversas murmuradas de outros clientes, a batida acelerada de seu próprio coração. O incêndio no depósito do Santos, começou Laura devagar. Eu não provoquei, interrompeu Rodrigo firmemente. Mas também não o impedi.
Tinha informações de que seu Arthur estava usando materiais inflamáveis armazenados incorretamente. Poderia ter avisado. Escolhi não fazer. E sim, comprei os restos de sua empresa. Foi vingança? Talvez. Foi justiça? Não sei. Só sei que meu pai teria 48 anos quando Arthur Santos herdou aquele negócio familiar, construído sobre decisões que custaram vidas. Laura se recostou, processando essa nova informação. E todos os outros casos? A família Silva? Os outros? Cada história tem dois lados, Laura. Alguns desses lados me favorecem, outros não. Rodrigo tomou um gole de seu expresso. A sacada que desabou naquele prédio foi sabotada. Tenho provas. Um subempreiteiro que demiti por incompetência decidiu se vingar. Mas quando tentei apresentar essas provas em juízo, minha equipe jurídica me convenceu de que era melhor chegar a um acordo financeiro generoso com a família Silva do que me arriscar a um julgamento público que poderia manchar minha reputação. E simplesmente deixou que te pintassem como o vilão? Às vezes é mais fácil ser o vilão do que lutar contra a percepção pública, especialmente quando Rodrigo parou parecendo considerar quanto mais deveria revelar. Especialmente quando parte de você sente que merece ser o vilão de qualquer forma. Laura desligou o gravador. Não porque não queria essa informação, queria desesperadamente, mas porque algo na vulnerabilidade crua de Rodrigo lhe disse que o que viria depois precisava ser ouvido como ser humano, não como jornalista. Por que você me salvou naquela noite? Perguntou suavemente. Sabia quem eu era. Sabia que eu estava escrevendo um artigo que poderia te destruir. Podia ter me deixado lá. Rodrigo segurou seu olhar por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro. Porque quando te vi naquele carro, por um segundo acreditei que estava vendo minha mãe. Não fisicamente, mas algo na sua expressão. Terror puro misturado com uma recusa absoluta em desistir. Minha mãe teve esse mesmo olhar quando os médicos disseram que seu coração estava falhando. Lutou até o último segundo. Fez uma pausa. E porque, francamente, já estou cansado de ser o homem que deixa coisas ruins acontecerem quando tem o poder de impedi-las. Naquele momento, naquele café pequeno com cheiro de canela e café, Laura Mendes, a jornalista cínica que tinha visto corrupção demais para acreditar em redenção, sentiu algo perigoso despertar em seu peito. Não era simpatia, nem mesmo era compreensão completa. Era o primeiro lampejo de algo muito mais complicado. Os dias seguintes se tornaram uma dança estranha entre Laura e Rodrigo. Ele lhe dava acesso a arquivos que jamais pensou ver. Contratos originais, comunicações internas, investigações privadas que sua empresa tinha conduzido sobre suas próprias operações. Ela compartilhava as histórias que tinha coletado, dando-lhe a oportunidade de responder a cada acusação com sua própria narrativa. Não era uma exoneração. Havia coisas que Rodrigo tinha feito que eram, na melhor das hipóteses, eticamente questionáveis. Mas com cada conversa, o retrato que Laura tinha pintado de um vilão monolítico começava a rachar, revelando algo muito mais complexo por baixo. Numa tarde chuvosa, Rodrigo a convidou para visitar um de seus projetos atuais, um conjunto habitacional popular nos arredores da cidade. Laura aceitou, embora com reservas. Jornalistas não deviam se aproximar demais de seus objetos de investigação. Era uma regra fundamental que ela estava perigosamente perto de quebrar. O projeto era impressionante. Prédios de altura média, projetados com eficiência energética, espaços verdes comunitários e, o mais importante, preços acessíveis para famílias de classe trabalhadora. Este projeto dá prejuízo, explicou Rodrigo enquanto caminhavam pelo canteiro de obras, ambos com capacetes de segurança. Cada apartamento que vendemos aqui representa uma perda líquida para a empresa. Mas é necessário. Por quê? Perguntou Laura, tomando notas mentalmente. Porque gente como meu pai, trabalhadores honestos que quebram as costas construindo casas para os outros, merecem ter um lugar próprio também. Um lugar seguro, bem construído, onde seus filhos possam crescer. Rodrigo parou em frente a um dos prédios em construção. Vê essas vigas? São o dobro do padrão exigido pelo Código de Obras. As fundações,
projetadas para suportar terremotos de magnitude 8. O sistema elétrico, o melhor que o dinheiro pode comprar. Mas você disse que dá prejuízo. Como justifica isso para seus acionistas? Rodrigo riu, mas não havia humor no som. Não justifico. Na verdade, 3 dos meus sócios principais me deixaram no ano passado por causa deste projeto. Disseram que eu estava sendo sentimental, que estava deixando a emoção turvar meu julgamento de negócios. E eles tinham razão. Provavelmente. Ele se virou para ela, e sob a luz acinzentada da tarde nublada, Laura pôde ver a fadiga em suas feições. Mas sabe de uma coisa? Não me importo. Porque quando este lugar estiver pronto, 300 famílias terão lares seguros. 300 crianças crescerão em prédios que não vão desabar sobre elas. E talvez, só talvez, terei compensado uma fração do dano que a morte do meu pai causou. Laura sentiu algo se mexer em seu peito. Isso é o que você deveria estar mostrando para o mundo. Isso é o que as pessoas precisam ver. E me arriscar a que pensem que estou tentando comprar boa publicidade. Rodrigo balançou a cabeça. Prefiro que minhas ações falem por si mesmas, sem plateia. Isso é incrivelmente burro do ponto de vista de relações públicas. Provavelmente. Mas é quem eu sou. Naquele momento, um trabalhador da obra se aproximou correndo, visivelmente agitado. Senhor Almeida, precisamos que o senhor venha rápido. Há um problema com as fundações do prédio 3. A transformação em Rodrigo foi instantânea. O homem reflexivo desapareceu, substituído pelo empresário decisivo. Me mostre. Laura o seguiu, fascinada por ver Rodrigo em ação. O problema era sério. Uma rachadura em uma das fundações principais que poderia comprometer a integridade estrutural de todo o prédio. Os mestres de obras discutiam sobre a melhor maneira de proceder. Alguns sugeriam simplesmente preencher a rachadura e continuar. Era mais rápido, mais barato. Não, disse Rodrigo com uma firmeza que não admitia argumentos. Derrubamos esta seção e reconstruímos do zero. Não vou arriscar vidas por economizar tempo ou dinheiro. Mas, senhor, isso vai nos atrasar pelo menos 2 meses e vai custar... Não me importa quanto vai custar. Entendido? A voz de Rodrigo era aço puro. Este prédio é construído direito ou não é construído? Enquanto dirigiam de volta para a cidade mais tarde naquela tarde, Laura não pôde evitar perguntar: quanto vai te custar realmente essa decisão? Por volta de R$500 mil entre materiais, mão de obra e atrasos. Rodrigo manteve os olhos na estrada. Dinheiro que não tenho exatamente de sobra neste momento. Problemas financeiros? Digamos que investir a maior parte dos meus lucros em projetos que dão prejuízo não é exatamente sustentável a longo prazo. Havia resignação em sua voz, mas também algo parecido com paz. Meus contadores me dizem que se eu continuar por esse caminho, em 2 anos a empresa estará em sérios problemas. E mesmo assim você segue em frente? Meu pai morreu por uma fundação mal construída. Não vou ser responsável pela morte de mais ninguém pela mesma razão. Ele se virou brevemente para ela em um semáforo vermelho. Algumas coisas são mais importantes que dinheiro, Laura. Naquela noite de volta em seu apartamento, Laura se viu encarando fixamente o computador. O artigo que tinha planejado escrever, uma exposição devastadora da corrupção de Rodrigo Almeida, não parecia mais certo. Não era que ele fosse inocente de tudo, mas a história era muito mais complexa do que tinha antecipado. Seu telefone tocou. Era sua irmã mais nova, Sofia, estudante de medicina no último ano. Você ainda está viva? Perguntou Sofia, com aquele tom meio zombeteiro, meio preocupado que só irmãs conseguem. Faz dias que a gente não conversa. Desculpa, estava ocupada com a investigação. A do magnata corrupto malvado? Sofia fez uma pausa. Espera, é o mesmo cara que te salvou do acidente? O mesmo. Ai, Laura, me diz que você não está se apaixonando pelo cara sobre quem está escrevendo. Não seja ridícula. Sou profissional. Você é humana. E te conhecendo, está tão metida nessa história que provavelmente esqueceu de comer e dormir direito. O tom de Sofia suavizou. Só toma cuidado, tá? Nem todo mundo que tem bons momentos é gente boa. Depois de desligar, Laura ficou acordada até tarde,
lendo e relendo suas anotações. Sofia tinha razão em uma coisa. Estava perigosamente perto de cruzar a linha entre observadora objetiva e participante emocional. Mas algo que Rodrigo tinha dito continuava ecoando em sua mente. Algumas coisas são mais importantes que dinheiro. Em uma cidade, em um país, onde a corrupção era tão comum que parecia ser a norma, o que significava encontrar alguém que genuinamente acreditava nisso? E mais importante ainda, o que significava que ela estivesse começando a acreditar nele? 3 semanas depois do acidente, Laura recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era do Hospital Geral. Sua mãe, que vinha lutando contra uma doença cardíaca crônica há anos, tinha tido uma descompensação severa e estava na UTI. Laura chegou ao hospital correndo, com o coração na garganta. Sua mãe, Maria Mendes, tinha sido sua rocha a vida toda. Uma mulher forte que criou 2 filhas sozinha depois que o pai as abandonou quando Laura tinha 9 anos. Trabalhou em 3 empregos para garantir que suas filhas tivessem educação, comida na mesa, um teto sobre suas cabeças. Agora, conectada a múltiplas máquinas, com a pele pálida como papel, Maria parecia incrivelmente frágil. O dano é extenso, explicou o cardiologista, um homem de meia idade com óculos e uma expressão séria. Ela precisa de uma cirurgia de ponte de safena imediatamente, mas o procedimento é complexo e caro. O SUS só cobre uma fração do custo total. Quanto? Perguntou Laura, embora soubesse que a resposta a destruiria. Aproximadamente R$300 mil, e isso sem contar os cuidados pós-operatórios, medicamentos, reabilitação. Laura sentiu o mundo inclinar. Como jornalista freelancer, vivia no dia a dia. Tinha talvez R$20 mil de economia. Sua irmã, ainda estudante, tinha ainda menos. Quanto tempo temos? Perguntou Sofia, que tinha chegado momentos depois com os olhos vermelhos. 1 semana, no máximo 2. Depois disso, o dano será irreversível. As irmãs se sentaram na sala de espera, cercadas pelo cheiro antisséptico do hospital e o som onipresente de monitores médicos apitando. Laura estava com a cabeça entre as mãos, tentando pensar e encontrar uma solução onde claramente não havia nenhuma. Podíamos pedir um empréstimo, sugeriu Sofia fracamente. Nenhum banco nos emprestaria essa quantia. Não com o nosso histórico de crédito. Laura apertou os punhos. Eu deveria ter aceitado aquele emprego corporativo que me ofereceram no ano passado. Teria tido plano de saúde particular para toda a família. Você teria sido miserável. O jornalismo independente é sua vida. Minha vida não vale nada se a mãe morrer porque fui orgulhosa demais para aceitar um emprego estável. Seu celular vibrou com uma mensagem de texto. Era de Rodrigo. Onde você está? Tínhamos reunião esta tarde. Laura tinha esquecido completamente o encontro para revisar mais documentos. Com mãos trêmulas, escreveu: Hospital, emergência familiar. Preciso cancelar. A resposta chegou em segundos. Que hospital? Não precisa. Posso resolver isso. Laura, que hospital? Contra seu melhor juízo, ela disse. Rodrigo apareceu 30 minutos depois, ainda com seu terno de escritório. Claramente tinha saído de uma reunião importante. O que aconteceu? Perguntou sem rodeios. Laura explicou a situação, odiando a maneira como sua voz falhava, odiando mostrar essa vulnerabilidade na frente dele. Quando terminou, Rodrigo simplesmente assentiu. Deixe eu fazer algumas ligações. Não, disse Laura firmemente, não vou aceitar sua caridade. Não é caridade, é... Rodrigo passou uma mão pelo cabelo, frustrado. Você pode deixar seu orgulho de lado por um segundo e pensar na sua mãe? Meu orgulho é tudo que tenho. Minha integridade. Se eu aceitar seu dinheiro, como vou escrever objetivamente sobre você? Então não escreve sobre mim. A voz de Rodrigo era suave, mas intensa. Esquece o artigo. Esquece a investigação. Concentra em salvar sua mãe. Não posso fazer isso. É meu trabalho, é importante. Sua mãe é mais importante. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Rodrigo tinha razão, e Laura sabia, mas aceitar sua ajuda significaria comprometer tudo no que acreditava como jornalista. Olha,
disse Rodrigo depois de um momento. Não tem que ser um presente direto. Minha empresa tem uma fundação beneficente. Podíamos processar isso como uma solicitação normal de assistência médica. Análise de documentos, avaliação de necessidade, todo o processo oficial. Juro que você não vai receber nenhum tratamento especial. Exceto que você está me oferecendo isso pessoalmente. Isso já é tratamento especial. Então considera um pagamento adiantado pelo seu tempo. Você passou semanas me investigando sem cobrar. Suas horas valem dinheiro. Isso simplesmente compensa. Era uma racionalização e ambos sabiam. Mas Laura estava desesperada, e pessoas desesperadas fazem coisas que nunca pensaram que fariam. 2 condições, disse finalmente, cada palavra como pedras em sua boca. Primeira, isso passa pelos canais oficiais da sua fundação. Segunda, aumento minha investigação. Se houver algo errado na sua operação, vou encontrar e vou expor. Não importa que você tenha ajudado minha mãe. Rodrigo estendeu a mão. Combinado. Quando suas mãos se tocaram, Laura sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Não era a primeira vez que o tocava, ele a tinha carregado durante o resgate, afinal. Mas desta vez era diferente. Desta vez era uma escolha consciente. Desta vez estava cruzando uma linha da qual sabia que não haveria retorno. A cirurgia de Maria foi um sucesso. 3 semanas depois estava em casa, recuperando-se lentamente, mas de maneira constante. O alívio que Laura sentiu foi tão intenso que a deixou fisicamente exausta. Durante dias não tinha dormido mais de 3 horas seguidas, vigílias intermináveis no hospital, pesquisando opções, preenchendo formulários para a fundação de Rodrigo. Como ele prometeu, o processo foi oficial. Uma assistente social veio avaliar a situação financeira da família. Documentos médicos foram revisados. Formulários foram preenchidos em triplicata. E, finalmente, a aprovação chegou, junto com a cobertura completa de todos os gastos médicos. Laura sabia que deveria se sentir grata. Em vez disso, sentia-se suja, comprometida, como se tivesse vendido um pedaço de sua integridade pela sobrevivência de sua mãe. Para de se torturar, disse Sofia numa tarde, enquanto preparavam o almoço na cozinha. A mãe descansava no quarto ao lado. Você fez o que tinha que fazer. A mãe está viva, isso é o que importa. Mas a que custo? Ao custo de admitir que às vezes precisamos de ajuda. Ao custo de reconhecer que o mundo não é preto e branco. Sofia cortou legumes com movimentos precisos. Além disso, você disse que investigou a fundação do Almeida. Encontrou algo suspeito? Laura tinha feito exatamente isso, cavando mais fundo nas operações da Fundação Esperança Almeida do que provavelmente qualquer jornalista tinha feito antes. E, para sua surpresa, tudo era legítimo. A fundação tinha ajudado centenas de famílias nos últimos 5 anos. Gastos médicos, bolsas educacionais, reconstrução de casas depois de desastres naturais. Os registros financeiros eram transparentes, auditados externamente todo ano. Não encontrei nada, admitiu Laura. O que de alguma forma torna tudo isso mais confuso. Ou talvez signifique que Rodrigo Almeida não é o vilão que você pensava que era. Antes que Laura pudesse responder, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Senhorita Mendes. A voz era feminina, mais velha, com um leve tremor. Me chamo Beatriz Almeida. Sou a tia do Rodrigo. Preciso falar com você sobre meu sobrinho. Elas se encontraram em um café diferente desta vez, em um bairro mais antigo, onde as ruas estavam sombreadas por árvores centenárias. Beatriz Almeida era uma mulher de 60 e poucos anos, elegantemente vestida, mas com uma tristeza profunda nos olhos. Obrigada por vir, disse Beatriz depois de pedir chá de camomila para as duas. Sei que está investigando meu sobrinho, e quero que conheça a verdade completa. A verdade? Laura tirou seu gravador, mas Beatriz balançou a cabeça. Isso não é para publicação. Isso é para que você entenda o homem por trás das manchetes. Tomou um gole de seu chá, como reunindo forças. Rodrigo tinha um irmão mais novo, Rafael. Era 2 anos mais novo que ele, cheio de vida, sonhador. Enquanto Rodrigo era o pragmático, Rafael era o idealista.
Laura se inclinou para a frente, intrigada. Rodrigo nunca tinha mencionado um irmão. Rafael morreu há 7 anos, continuou Beatriz, sua voz quebrando levemente. Suicídio. Tinha 25 anos. Meu Deus, sussurrou Laura. Rafael era arquiteto. Projetou um prédio lindo, inovador. Rodrigo, que já estava estabelecido no negócio, ajudou Rafael a conseguir o contrato para construí-lo. Foi o primeiro projeto grande do Rafael. Beatriz limpou uma lágrima que corria por sua bochecha. Mas houve um erro. Um cálculo estrutural incorreto. Durante uma vistoria, parte do prédio desabou. Morreram 2 trabalhadores. Rafael ficou destruído. Culpava-se completamente. E o Rodrigo? Rodrigo tentou ajudar. Contratou os melhores advogados, especialistas em construção para revisar os projetos. Descobriram que o erro não foi completamente do Rafael. O engenheiro estrutural que contrataram tinha falsificado suas credenciais e não detectou problemas fundamentais. Mas Rafael não conseguia viver com a culpa. Um mês depois do desabamento, tomou uma overdose de remédios. Laura sentiu um nó na garganta. De repente, a obsessão de Rodrigo com segurança, sua insistência em seguir todos os códigos de obra à risca e além, fazia perfeito sentido. Depois disso, Rodrigo mudou, disse Beatriz. Ficou implacável com os padrões de segurança. Demitiava pessoas pelas infrações mais pequenas. Gastava o dobro do orçamento, garantindo que tudo fosse perfeito. Alguns o chamavam de obsessivo. Eu chamo de traumatizado. Por que está me contando isso? Beatriz segurou o olhar de Laura. Porque vi como ele te olha. Não o via olhar para ninguém assim desde... Bem, nunca. E porque meu sobrinho passa 7 anos se punindo. Merece uma chance de ser feliz. De ser visto como algo mais que seus erros ou os erros dos outros que carrega. Depois de se separar de Beatriz, Laura caminhou sem rumo pelas ruas por horas. A cidade estava mudando com as estações. As primeiras folhas de outono começavam a cair, pintando o chão de tons dourados e avermelhados. Seu celular tocou. Rodrigo. Pode vir ao meu escritório? Sua voz soava tensa. Tem algo que você precisa ver. O escritório de Rodrigo ficava no 20º andar de um prédio moderno de vidro e aço. As paredes de sua sala particular estavam cobertas de plantas arquitetônicas e fotografias de projetos concluídos. Mas não foi isso que capturou a atenção de Laura. Em sua mesa havia uma pilha de pastas, cada uma etiquetada com nomes que Laura reconheceu de sua investigação. As empresas que supostamente Rodrigo tinha destruído. Quero que você leia isso, disse Rodrigo sem rodeios. Tudo. Os contratos reais, as comunicações, as investigações que conduzi, não versões editadas, os arquivos completos. Por quê? Porque estou cansado das meias-verdades. Porque se você vai me julgar, quero que seja baseado nos fatos completos, não em rumores e especulações. Passou uma mão pelo rosto e Laura notou as olheiras sob seus olhos. E porque confio em você. O que provavelmente é burrice da minha parte. Mas é isso. Laura passou as 4 horas seguintes lendo. Documentos legais, e-mails, relatórios de investigadores particulares. E com cada página, o retrato que tinha construído de Rodrigo Almeida se fragmentava e se reorganizava em algo completamente diferente. O incêndio no depósito dos Santos tinha sido causado por negligência de seu Arthur ao armazenar químicos inflamáveis ilegalmente. Rodrigo tinha evidência disso meses antes do incêndio. Tinha avisado Santos, não diretamente, mas através de um fiscal de segurança. Santos ignorou os avisos. A família Silva, a sabotagem da sacada tinha sido perpetrada por um ex-funcionário ressentido. Rodrigo tinha gravações de segurança, testemunho de testemunhas, mas sua equipe jurídica o aconselhou que um acordo silencioso seria melhor que um julgamento público, que poderia atrair atenção indesejada a outras áreas de seu negócio. Caso após caso, história após história, havia mais do que aparentava na superfície. Não era que Rodrigo fosse inocente de tudo. Tinha tomado decisões questionáveis, tinha capitalizado nas desgraças dos outros, mas também não era o demônio corporativo que Laura tinha assumido que era. Por que não apresentou isso antes? Perguntou Laura quando terminou de ler.
Por que deixou sua reputação ser destroçada? Porque parte de mim sentia que merecia. Rodrigo se levantou de sua cadeira e caminhou até a janela, olhando a cidade que se estendia abaixo. Depois que Rafael morreu, parei de me preocupar com o que as pessoas pensavam de mim. Só me importava fazer as coisas direito. Construir prédios seguros, seguir as regras, honrar sua memória sendo o oposto exato do que o matou. Descuido, atalhos, priorizar lucros sobre vidas. Laura se aproximou dele, parando ao lado da janela. Podia ver seu reflexo no vidro, sobreposto à paisagem urbana. Conheci sua tia hoje, disse suavemente. Rodrigo fechou os olhos. Beatriz, devia ter imaginado que ela se envolveria. Ela me contou sobre o Rafael. E agora me vê diferente? Agora entende por que sou a bagunça que sou? Laura alcançou sua mão, um gesto que a surpreendeu. Rodrigo olhou para baixo, para seus dedos entrelaçados, depois para seu rosto. Te vejo como um ser humano, disse Laura. Complicado, contraditório, fazendo o melhor que pode com o peso que carrega, como todos nós. Laura. A voz de Rodrigo estava rouca. Sei que isso é provavelmente a coisa mais não profissional que já fiz na minha carreira, continuou Laura, seu coração batendo descontroladamente. Mas preciso te dizer uma coisa. Quando comecei essa investigação, tinha certeza de que você era um vilão. Tinha a história completa na minha cabeça antes de escrever uma palavra. Mas te conhecer, te ver em ação, ler esses arquivos, você destruiu completamente minhas certezas. E isso é algo ruim? Não sei, mas sei que quando olho esses documentos, quando penso em como você salvou minha vida, em como ajudou minha mãe sem pensar duas vezes, em como exige perfeição porque não suporta a ideia de que alguém mais morra por um prédio mal construído. Vejo alguém tentando desesperadamente fazer as pazes com seu passado, e isso é algo que entendo bem demais. Rodrigo se virou completamente para ela, suas mãos segurando gentilmente seu rosto. O que você vai fazer com o artigo? Vou escrever a verdade. Toda a verdade, não só a versão conveniente. Laura respirou fundo. E depois disso, se você ainda quiser saber mais sobre mim como Laura a pessoa e não Laura a jornalista, gostaria de ter essa conversa. Eu gostaria disso, sussurrou Rodrigo. E então fez algo que vinha querendo fazer desde aquela noite sob a chuva. Inclinou a cabeça e beijou suavemente seus lábios. O beijo foi hesitante no começo, cheio de perguntas não formuladas e possibilidades assustadoras. Mas quando Laura respondeu, entrelaçando seus dedos no cabelo dele, se aprofundou em algo que falava de desejo há muito reprimido e a promessa perigosa de algo mais. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso provavelmente é uma péssima ideia, disse Laura. Provavelmente a pior, concordou Rodrigo. Vou me arrepender disso de manhã. Eu também. Mas nenhum dos dois se afastou. Porque às vezes as piores ideias são também as mais impossíveis de resistir. Laura passou 2 semanas trancada escrevendo. O artigo cresceu além do que tinha planejado originalmente. Não era só uma exposição de corrupção, mas um exame complexo de moralidade, redenção e as zonas cinzentas onde a maioria das pessoas realmente vive. Entrevistou dezenas de pessoas a mais, ex-funcionários de Rodrigo, que o pintavam como um chefe exigente mas justo. Famílias que tinham recebido ajuda de sua fundação. Competidores que o respeitavam mesmo enquanto lutavam contra ele em licitações. E também falou com seus críticos, permitindo que expressassem suas queixas sem filtro. O resultado foi uma peça de 15.000 palavras intitulada O Custo da Redenção, Rodrigo Almeida e a Busca de Fazer as Pazes com o Passado. Não absolvia Rodrigo de seus erros. Documentava claramente as vezes que tinha sido implacável, quando tinha aproveitado a desgraça dos outros, quando suas decisões empresariais tinham ferido pessoas reais. Mas também contextualizava essas decisões, explorava as motivações por trás delas e examinava a transformação que tinha experimentado depois da morte de seu irmão. Quando Roberto, seu editor, leu o primeiro rascunho, a ligou imediatamente. Isso é brilhante, disse sem rodeios. Completamente diferente do que esperava. O que aconteceu com a peça de exposição?
Aconteceu que a realidade acabou sendo mais complicada que a narrativa simples, respondeu Laura. Vai publicar? Você está brincando? Isso é exatamente o tipo de jornalismo que o mundo precisa. Nuançado, exaustivamente investigado, sem se inclinar para a hagiografia nem para a demonização. Fez uma pausa. Embora eu tenha que perguntar, quão perto você ficou do Almeida? Laura estava esperando essa pergunta. Perto o suficiente para questionar minhas suposições, não tão perto a ponto de perder minha objetividade. Acho que o artigo fala por si mesmo. Fala. Vamos publicar na edição de domingo. Prepare-se para a reação. A reação foi mista. Alguns elogiaram o artigo como um exemplo de jornalismo equilibrado. Outros a acusaram de ter se vendido, de ter se apaixonado por seu objeto de estudo, de ter perdido seu fio crítico. Seu Arthur Santos escreveu uma carta ao editor chamando-a de traidora. A família Silva lhe enviou um buquê de flores com um bilhete agradecendo por finalmente contar a história completa. Os sócios comerciais anteriores de Rodrigo saíram da toca para compartilhar suas próprias experiências, alguns apoiando o retrato de Laura, outros disputando-o. Mas a resposta que mais importava veio do próprio Rodrigo. Ele a ligou 3 dias depois da publicação. Precisamos conversar, disse, sua voz estranhamente formal. Se encontraram no mesmo café onde tinham tido sua primeira conversa real. Rodrigo parecia cansado, mas havia algo diferente nele. Uma leveza que não estava lá antes. Seu artigo... Começou, depois parou, buscando as palavras certas. Meu telefone não para de tocar. Velhos amigos ligando para se reconectar. Sócios que tinham me abandonado, perguntando sobre novos projetos. Até recebi uma ligação de um produtor de documentários que quer fazer uma série sobre a transformação da indústria da construção. E... Laura prendeu a respiração. E também recebi ameaças. Gente que está brava porque não te pintei como o monstro que queriam que eu fosse. Ex-competidores que agora me veem como uma ameaça de novo agora que minha reputação está se reabilitando. Ele se inclinou para a frente. Meu ponto é, você mudou minha vida com esse artigo. Para o bem e para o mal. E preciso saber, onde isso nos deixa? Laura tinha estado se fazendo a mesma pergunta. Desde o beijo no escritório dele, tinham mantido certa distância, enquanto ela terminava o artigo. Precisava desse espaço profissional. Mas agora que o artigo estava publicado, agora que tinha traçado sua linha na areia... Não sei, admitiu honestamente. Provavelmente quebrei uma dúzia de regras não escritas da ética jornalística. Minha credibilidade está sendo questionada. Tem colegas que já não falam comigo. E mesmo assim, parou, olhando nos olhos dele. Não me arrependo. O artigo é verdadeiro. É a melhor peça que escrevi. Mas e quanto a nós? Pressionou Rodrigo. Existe um nós. Quero que exista, disse Laura devagar. Mas você precisa entender uma coisa. Não posso ser a jornalista que olha para o outro lado. Se você fizer algo questionável, se cruzar uma linha, vou ter que escrever sobre isso. Não esperaria nada menos. E não posso ser vista só como a namorada do magnata. Tenho minha própria carreira, minha própria identidade. O que é exatamente o que me atrai em você. Rodrigo pegou a mão dela sobre a mesa. Olha, não vou fingir que isso vai ser fácil. Seu mundo e o meu são fundamentalmente diferentes. Vai haver conflitos, mal-entendidos, momentos em que vamos nos questionar se estamos cometendo um erro terrível. Então por que tentar? Porque quando estou com você, pela primeira vez em 7 anos, não me sinto como um homem tentando compensar pelas mortes do meu pai e do meu irmão. Me sinto como eu mesmo, alguém que pode cometer erros e ainda ser digno de algo bom. Sua voz falhou levemente. E porque acho que talvez, só talvez, posso te ajudar a sentir que nem sempre precisa ser a cruzada solitária contra a injustiça. Que você pode ser só a Laura às vezes. Lágrimas picaram os olhos de Laura. E se estragarmos isso? E se minha necessidade de verdade e sua necessidade de privacidade entrarem em choque de maneiras que não conseguimos resolver? Então estragamos, mas pelo menos teremos tentado. Rodrigo ficou de pé e estendeu a mão. O que você acha? Quer se arriscar ao desastre comigo?
Laura não precisou pensar. Sim, 1000 vezes sim. Não havia anel para trocar. Não havia joelho dobrado no chão. Apenas 2 pessoas, feridas e resilientes, prometendo um futuro que construiriam juntos. Vamos estragar isso espetacularmente, disse Laura com um sorriso que era metade riso, metade lágrimas. Provavelmente, concordou Rodrigo, puxando-a para um abraço. E enquanto estavam ali, naquele café com cheiro de canela e café, 2 pessoas complicadas com histórias complicadas decidiram que talvez, só talvez, suas complicações pudessem se encaixar de uma maneira que fazia sentido. O caminho à frente não seria fácil. Haveria mais desafios, mais provas de seu compromisso mútuo, mais momentos em que teriam que escolher entre o caminho fácil e o caminho certo. Mas pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois se sentia sozinho em sua luta. E às vezes, isso era o suficiente para começar. 4 meses depois da publicação do artigo, Laura e Rodrigo tinham encontrado um ritmo precário, mas funcional. Ela continuava escrevendo matérias investigativas, ele seguia construindo prédios que desafiavam seus próprios padrões de perfeição. Se viam quando podiam, compartilhavam jantares tranquilos, caminhadas pela cidade ao entardecer, conversas que duravam até o amanhecer. Mas tudo mudou numa noite de abril, quando Laura recebeu um envelope pardo deslizado por baixo da porta de seu apartamento. Dentro havia documentos, cópias de contratos antigos, extratos bancários, fotografias granuladas que pareciam tiradas com teleobjetiva anos atrás. Com mãos trêmulas, Laura espalhou os papéis sobre sua mesa de trabalho. O que viu a deixou gelada até os ossos. Os documentos sugeriam que há 10 anos, quando Rodrigo estava apenas estabelecendo seu império, tinha estado envolvido em uma operação de lavagem de dinheiro. Quantias pequenas no começo, depois somas maiores canalizadas através de projetos de construção fictícios. O dinheiro supostamente vinha de uma facção que controlava o tráfico de drogas na região norte do país. Laura sentiu náuseas. Não podia ser verdade. Não depois de tudo que tinha aprendido sobre Rodrigo. Não depois de ter visto sua integridade demonstrada uma e outra vez. Mas os documentos pareciam autênticos, assinaturas que reconhecia, carimbos oficiais, números de conta que podiam ser verificados. Seu celular tocou. Era um número bloqueado. Laura Mendes? A voz era masculina, distorcida eletronicamente. Espero que tenha recebido meu presente. Quem é você? Alguém que sabe que seu namorado não é quem finge ser. Alguém que acha que o público merece saber a verdade completa. Uma risada áspera. Ou talvez seja só alguém que quer ver Rodrigo Almeida arder. Importa realmente? Esses documentos podem ser falsos. Podem. Mas você está disposta a se arriscar. Sua reputação já está em xeque depois daquele artigo de amor que escreveu. Se descobrir que Almeida realmente é um criminoso e você encobriu por estar apaixonada, bem, sua carreira jornalística terminaria antes de começar. A linha cortou antes que Laura pudesse responder. Passou 3 dias verificando os documentos em segredo. Contratou um perito forense em documentos. Rastreou números de conta. Pesquisou em registros públicos. E para seu horror crescente, os documentos pareciam ser genuínos. Mas havia algo que não batia. As datas. 10 anos atrás, Rodrigo teria tido 26 anos, recém começando sua empresa. Por que uma facção confiaria em alguém tão jovem e sem experiência? Decidiu confrontá-lo diretamente. O convidou para seu apartamento com uma mensagem simples. Precisamos conversar. É urgente. Rodrigo chegou preocupado, claramente sentindo a gravidade em seu tom. Quando Laura mostrou os documentos, seu rosto empalideceu visivelmente. Meu Deus, sussurrou, deixando-se cair no sofá. Não vejo esses papéis há anos. Onde você conseguiu? Então são reais? A voz de Laura era apenas um fio. São reais, admitiu Rodrigo, e o mundo de Laura tremeu. Mas não é o que você está pensando. Deixa eu explicar. Como você pode explicar lavagem de dinheiro do tráfico? Laura sentia lágrimas ardendo em seus olhos, uma mistura de traição e desespero. Porque eu não sabia que era dinheiro do tráfico, e quando descobri, fui eu quem os entregou às autoridades.
Rodrigo passou as mãos pelo rosto, exausto. 10 anos atrás eu era jovem, ambicioso e burro. Um cara me ofereceu investimento para 3 projetos residenciais. Disse que era um empresário de exportação. Fez todas as verificações legais. O dinheiro parecia limpo. Mas não era? 6 meses depois, agentes da Polícia Federal apareceram no meu escritório. Me mostraram evidências de que meu investidor era, na verdade, um laranja da facção Primeiro Comando. O dinheiro que tinha usado nos meus projetos era produto do tráfico de drogas. Rodrigo olhou diretamente para Laura. Me ofereceram um acordo: cooperar com a investigação ou enfrentar acusações como cúmplice. E o que você fez? Cooperei completamente. Dei acesso a todos os meus registros, testemunhei no julgamento, ajudei a rastrear o dinheiro. O delegado responsável pode confirmar. A operação resultou em 16 prisões, incluindo o líder da facção. Levantou-se e caminhou até a janela. Como parte do acordo, minha participação ficou sob sigilo judicial. O governo não queria expor suas testemunhas colaboradoras, mas os documentos existem em arquivos classificados. Por que nunca me contou? Porque legalmente não posso. Assinei termos de confidencialidade. E porque sua voz falhou. Porque tinha medo de que você me visse diferente. Que visse o jovem burro que quase destruiu tudo por não fazer perguntas suficientes. Laura sentiu sua raiva desaparecer, substituída por algo mais complicado. Preciso verificar sua história. Liga para o delegado federal Ricardo Zamora. Ele liderou a investigação. Fala que tem minha autorização para discutir o caso. Rodrigo estendeu seu celular. Faz agora. Não quero que você passe mais 1 minuto duvidando de mim. Laura fez a ligação. Depois de 20 minutos de conversa com o delegado Zamora, que confirmou cada detalhe da história de Rodrigo, desligou com mãos trêmulas. Me desculpa, sussurrou. Devia ter te dado o benefício da dúvida antes de... Não se desculpa. Rodrigo a envolveu em seus braços. Você é jornalista. É suposto questionar, verificar, duvidar. É quem você é, e é uma das razões pelas quais te amo. Laura congelou em seus braços. O que você disse? Rodrigo se afastou levemente para olhar em seus olhos. Disse que te amo. Provavelmente devia ter dito de maneira mais romântica, em algum lugar mais bonito que sua sala cheia de documentos acusatórios. Mas é isso. Rodrigo... Laura sentiu lágrimas rolando por suas bochechas. Eu também te amo. E isso me apavora porque significa que tenho muito mais a perder. Eu sei. Também me apavora. Ele a beijou suavemente. Mas sabe o que me apavora mais? A ideia de não tentar. De te deixar ir porque é mais seguro, mais fácil. Naquela noite, enquanto deitavam juntos no sofá, Laura não conseguia parar de pensar em uma pergunta crucial. Quem tinha enviado aqueles documentos e por que agora? A resposta chegaria mais cedo do que esperava. 2 semanas depois, Laura estava numa conferência de jornalismo quando uma mulher se aproximou durante o intervalo para café. Era elegante, de 40 e poucos anos, vestida com um terno de grife, que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Laura. Senhorita Mendes, certo? Sou Vitória Salcedo. Estendeu uma mão perfeitamente manicurada. Precisamos conversar sobre Rodrigo Almeida. Laura reconheceu o nome imediatamente. Vitória Salcedo era uma incorporadora imobiliária de alto perfil, competidora direta de Rodrigo em vários projetos importantes. Não estou interessada em fofocas corporativas, disse Laura friamente. Isso não é fofoca, é um aviso. Vitória baixou a voz. Rodrigo e eu tivemos um relacionamento há 8 anos. Foi breve, intenso e terminou mal. Laura sentiu um soco no estômago, mas manteve sua expressão neutra. E o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque eu fui quem enviou aqueles documentos sobre a lavagem de dinheiro. Vitória sorriu, mas não havia calor no gesto. Ah, não faça essa cara de surpresa. Tenho contatos em todo lugar. Sabia que Rodrigo te explicaria que tinha um álibi perfeito. Esse não era realmente o ponto. Então qual era o ponto? Plantar a semente da dúvida. Fazer você questionar. Porque, eventualmente, vai haver algo que ele não consegue explicar tão facilmente. E até lá, você já vai estar acostumada a desconfiar.
Vitória tomou um gole de seu café. Veja bem, Rodrigo Almeida tem um talento especial para fazer mulheres inteligentes ficarem burras. Eu fui uma delas. Eu o amava loucamente. Teria feito qualquer coisa por ele. E o que aconteceu? Me dei conta de que ele nunca me amaria da maneira que eu precisava, porque Rodrigo não ama pessoas, ama causas, seu irmão morto, sua busca de redenção, sua necessidade obsessiva de construir o prédio perfeito. Os olhos de Vitória endureceram. Quando terminamos, eu estava arrasada. Ele mal pareceu notar. Seguiu com a vida dele como se eu nunca tivesse existido. Isso não justifica tentar sabotar o relacionamento dele comigo, disse Laura firmemente. Não busco justificativa. Busco equilíbrio. Rodrigo partiu meu coração. Agora quero que ele sinta o que se sente. Vitória se inclinou mais perto. Mas aqui está a verdadeira razão pela qual te procurei hoje, para te dizer que dê um passo atrás. O próximo projeto do Rodrigo é um desenvolvimento comercial massivo na zona portuária. Eu também estou competindo por esse contrato. E não vou deixar que uma jornalista apaixonada escreva peças elogiosas que influenciem a decisão. Não escrevo para ajudar ninguém a ganhar contratos. Não? Aquele artigo que você publicou reabilitou a reputação dele justamente quando mais precisava. As licitações que tinha perdido por sua reputação manchada de repente estavam abertas de novo. Vitória deixou sua xícara com um clique decisivo. Então aqui está minha oferta. Fique fora deste projeto específico. Não escreva sobre ele, não o investigue, simplesmente deixe em paz por 6 meses. E eu paro de enviar presentes que complicam sua vida. E se eu recusar? Então a guerra continua. E acredite, tenho munição suficiente para fazer sua vida profissional e pessoal um inferno. Vitória sorriu docemente. Pense nisso. Você tem 1 semana para decidir. Laura voltou para casa furiosa. Parte dela queria confrontar Rodrigo sobre Vitória imediatamente. Mas outra parte, a parte que tinha sido jornalista durante 10 anos, dizia para investigar primeiro. Passou os dias seguintes cavando no passado de Vitória Salcedo. O que encontrou foi revelador. Vitória não tinha mentido sobre o relacionamento com Rodrigo, mas tinha omitido o contexto crucial. Sua empresa estava à beira do colapso há 8 anos. Rodrigo tinha oferecido uma parceria que teria salvado seu negócio. Mas Vitória tinha interpretado seu profissionalismo como romance. Quando ele gentilmente recusou seus avanços, ela o acusou publicamente de ter dado falsas esperanças. O escândalo resultante prejudicou ambos, mas Rodrigo se recuperou. Vitória nunca realmente. Desde então tinha feito de sua missão pessoal sabotar qualquer projeto onde competissem. Quando finalmente contou a Rodrigo sobre o encontro com Vitória, ele não pareceu surpreso. Vitória vem tentando me destruir há anos, disse com resignação. Esperava que eventualmente te contatasse. Por que não me avisou? Porque esperava que não fosse necessário, que talvez desta vez, com este projeto, ela simplesmente competisse baseada em méritos. Rodrigo suspirou. Claramente estava errado. Ela quer que eu fique longe do projeto do Porto, e você deveria. Rodrigo segurou a mão dela quando começou a protestar. Não porque Vitória exige, mas porque ela tem razão em uma coisa. Se você escrever sobre esse projeto, as pessoas vão ver como favorecimento. Sua credibilidade já está comprometida por nosso relacionamento. Não quero que você a destrua completamente. Então simplesmente deixo ela ganhar. Deixo que me intimide. Você deixa o projeto se desenvolver sem sua cobertura. Tem dezenas de outros jornalistas que podem escrever sobre ele. E quando tudo terminar, quando os contratos tiverem sido assinados e a poeira assentar, aí você pode investigar o que quiser. Laura odiava admitir, mas Rodrigo tinha razão. Sua participação neste projeto específico faria mais mal que bem. Tudo bem, disse finalmente. Vou ficar de fora. Mas isso não significa que Vitória ganhou. Só significa que escolho minhas batalhas sabiamente. Essa é minha garota. Rodrigo a beijou na testa. Agora, tem mais uma coisa que você precisa saber. Algo sobre o projeto do Porto que pode complicar tudo ainda mais. O quê?
Meu sócio investidor neste projeto é alguém do seu passado, alguém que tem suas próprias razões para querer te ver feliz ou destruída, dependendo de como as coisas saírem. Laura sentiu um arrepio de apreensão. Quem? Diego Castellanos, seu ex-noivo. O mundo de Laura parou. Diego, o homem com quem quase se casou 5 anos atrás. O homem que a deixou 2 semanas antes do casamento porque não conseguia lidar com sua dedicação obsessiva ao jornalismo. O homem que partiu seu coração tão completamente que tinha jurado nunca mais se apaixonar. Me diz que você está brincando, sussurrou. Queria estar. Rodrigo assegurou enquanto processava a informação. Diego me procurou há 3 meses com uma proposta de investimento. Não sabia sobre nosso relacionamento naquele momento. Quando descobriu há 2 semanas, ofereceu-se retirar do projeto. Disse que não era necessário, que podíamos manter tudo profissional. Profissional? Rodrigo, ele me destruiu. Me fez sentir que minha carreira, minha paixão, era algo para me envergonhar. Eu sei. E se você quiser que eu tire ele do projeto, tiro. Mas significaria perder 30% do capital necessário. Teria que buscar outros investidores, o que atrasaria tudo pelo menos 1 ano. Laura se afastou, precisando de espaço para pensar. Diego, Vitória, segredos do passado emergindo como zumbis. Quando sua vida tinha ficado tão complicada? Não quero que você tire ele, disse finalmente, porque se você tirar significa que ele ainda tem poder sobre mim, que ainda posso deixar que me afete. Levantou o queixo com determinação. Mas preciso conhecê-lo, cara a cara. Preciso provar para mim mesma que superei isso. Você tem certeza? Não, mas vou fazer mesmo assim. O encontro com Diego foi tão desconfortável quanto Laura tinha antecipado. Se reuniram no restaurante do último andar de um hotel de luxo, com a cidade se estendendo embaixo como uma tapeçaria de luzes. Diego não tinha mudado muito. Ainda era bonito daquela maneira polida e profissional que uma vez a tinha atraído. Mas agora, vendo-o ao lado de Rodrigo, com sua beleza mais áspera, suas cicatrizes visíveis, tanto físicas quanto emocionais, Diego parecia vazio, uma fachada perfeita, sem profundidade real. Laura, disse Diego, levantando-se quando ela se aproximou da mesa. Você está incrível. Diego! Sua voz era cortês, mas fria. Rodrigo diz que você é sócio investidor no projeto do Porto. Entre outras coisas, tenho acompanhado sua carreira, aliás. Aquele artigo sobre o Rodrigo foi brilhante. Controverso, mas brilhante. Obrigada. Laura se sentou entre os 2 homens, sentindo a tensão cruzar a mesa como eletricidade estática. Quero me desculpar, disse Diego abruptamente. Pela maneira como as coisas terminaram entre nós. Fui covarde, imaturo. Não consegui lidar com estar com alguém mais dedicada ao trabalho do que a mim. Desculpas, 5 anos depois, chegam meio tarde, disse Laura friamente. Eu sei, mas as devo mesmo assim. Diego tomou um gole de vinho. Também quero que saiba que minha participação neste projeto é puramente comercial. Não tenho intenções ocultas de te reconquistar ou sabotar seu relacionamento com o Rodrigo. Ótimo, porque não funcionaria de qualquer jeito. Eu sei. Posso ver como você olha para ele. Diego sorriu tristemente. É a maneira como você costumava me olhar, mas mais intensa, mais real. Seja lá o que vocês 2 têm, é mais profundo do que nós jamais tivemos. A honestidade crua de Diego desarmou Laura. Por que você está sendo tão civilizado sobre isso? Porque cresci. Porque casei há 2 anos com uma mulher maravilhosa que me fez perceber que amor significa apoiar os sonhos do seu parceiro, não pedir que os sacrifiquem. Inclinou-se para a frente. E porque genuinamente quero que você seja feliz, Laura, mesmo que não seja comigo. Naquela noite, enquanto Laura e Rodrigo dirigiam para casa, ela refletiu sobre as reviravoltas estranhas que a vida dá. Diego, que uma vez representou seu maior fracasso romântico, agora era só alguém do seu passado. Sem poder, sem dor, só uma lembrança desbotada. Você está bem? Perguntou Rodrigo. Mais que bem, respondeu Laura pegando a mão dele. Me dei conta de uma coisa esta noite.
Por anos achei que Diego tinha me quebrado de alguma maneira fundamental, que sua rejeição significava que havia algo errado em mim, na minha ambição, na minha necessidade de perseguir a verdade. E agora? Agora percebo que ele simplesmente não era a pessoa certa. Mas você... Laura se virou para olhá-lo. Você vê meu trabalho, minha dedicação, minha obsessão com a justiça, e não me pede que enterre, me pede que nutra, que seja eu mesma completamente. Porque te amar significa amar todas as suas partes, mesmo as que tornam nosso relacionamento complicado. Rodrigo parou o carro em frente ao prédio dela. E porque suas complicações se encaixam com minhas complicações de uma maneira estranhamente perfeita. Se beijaram ali, no carro estacionado, com a luz do poste filtrando pelas janelas. E pela primeira vez, Laura não sentiu medo do futuro, apenas antecipação do que viria depois. Mas o universo, como sempre, tinha outros planos. O projeto do porto avançava sem Laura, como ela tinha prometido. Canalizou sua energia em outras investigações, corrupção em contratos governamentais, exploração trabalhista em confecções, fraude em seguros médicos. Seu trabalho floresceu sem a sombra de conflito de interesses. Mas 2 meses depois da reunião com Diego, tudo explodiu da maneira mais espetacular possível. Uma manhã, Laura acordou com o celular explodindo de notificações. Dezenas de chamadas perdidas de Roberto, mensagens urgentes de colegas, alertas de notícias que fizeram seu sangue gelar. Empresário Rodrigo Almeida, preso por suborno a funcionários públicos. Escândalo no projeto do Porto, Almeida acusado de corrupção. A namorada jornalista de Almeida encobriu sua corrupção. Com mãos trêmulas, Laura ligou para Rodrigo. Foi direto para a caixa postal. Tentou o escritório. A secretária, claramente em pânico, disse que Rodrigo tinha sido levado por agentes federais às 6 da manhã. Laura se vestiu em tempo recorde e correu para o prédio federal, onde presumivelmente o mantinham. O lugar estava cercado de câmeras de notícias, repórteres gritando perguntas, o caos absoluto. Beatriz estava lá, com os olhos vermelhos de chorar, acompanhada por uma equipe de advogados de aparência séria. "O que está acontecendo?" perguntou Laura, abraçando a mulher mais velha. "Dizem que ele suborna 3 funcionários da Comissão de Zoneamento para aprovar o projeto do Porto", respondeu Beatriz com voz trêmula, "que pagou R$500 mil no total em troca de aprovar licenças que de outra forma teriam sido negadas. Isso é impossível. Rodrigo nunca... Tem transferências bancárias, Laura. Gravações de ligações. Testemunhas." Beatriz a olhou com olhos suplicantes. "Mas juro pela memória do meu irmão que Rodrigo não faria isso. Não depois de tudo pelo que passou." Laura sentiu o mundo girar. Tinha que haver uma explicação. Tinha que haver. Roberto ligou minutos depois. "Laura, preciso que você venha ao jornal. Agora." "Estou no meio de..." "Agora, Laura. Isso não é negociável." No escritório do jornal, Roberto a esperava com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Uma mistura de decepção, raiva e algo parecido com tristeza. "Me diz que você não sabia", disse sem rodeios. "Não sabia o quê?" "Roberto, Rodrigo é inocente. Tem que ser um erro, uma armação." "Laura." Roberto deslizou uma pasta pela mesa. "Isso chegou no meu e-mail esta manhã. Anônimo, claro, mas verificamos a autenticidade. É real." Dentro da pasta havia mais documentos. E-mails entre Rodrigo e um intermediário, discutindo pagamentos especiais para acelerar o processo. Extratos bancários mostrando transferências grandes para contas offshore. E o pior, uma fotografia granulada de Rodrigo entregando um envelope grosso a um homem que Laura reconheceu como Carlos Mendonça, o diretor da Comissão de Zoneamento. "Isso não pode ser real", sussurrou Laura, mas sua voz carecia de convicção. "Temos 2 opções", disse Roberto com firmeza. "Opção 1. Você publica um artigo se distanciando do Almeida, reconhecendo que foi enganada, demonstrando que sua integridade jornalística permanece intacta. Opção 2. Te suspendo enquanto investigamos se houve alguma conluio da sua parte." "Eu não sabia de nada disso. Eu sei. E acredito em você.
Mas a percepção pública é diferente. Já tem colunistas questionando se aquele artigo elogioso que você escreveu foi parte de um esquema maior para reabilitar a imagem dele antes dessa fraude. Roberto suspirou pesadamente. Laura, você é como uma filha para mim. Não quero ver você destruir sua carreira por um homem que claramente não merece sua lealdade. Preciso falar com ele, ouvir a versão dele. Você tem 24 horas. Depois disso, preciso ver um artigo ou sua carta de demissão. Laura passou o resto do dia tentando desesperadamente ver Rodrigo. Finalmente, às 8 da noite, seus advogados permitiram 15 minutos na sala de visitas do centro de detenção. Rodrigo estava terrível. Olhos injetados de sangue, barba crescida, a roupa amarrotada do terno que vestia quando foi preso. Mas quando viu Laura, sua expressão suavizou com algo parecido com alívio e dor simultaneamente. Você não deveria estar aqui, disse através do vidro que os separava, falando pelo telefone da prisão. Como você pode dizer isso? Rodrigo, preciso entender o que está acontecendo. Esses documentos são reais? Alguns sim, outros não. Rodrigo passou uma mão pelo rosto. Alguém hackeou minhas contas, falsificou e-mails, plantou evidências. Mas misturaram transações reais com falsas para tornar tudo mais crível. Então você não subornou ninguém? Não, mas fiz pagamentos que agora parecem extremamente suspeitos. Fez uma pausa escolhendo as palavras cuidadosamente. Diego tem uma empresa de consultoria. Paguei para que ajudasse a navegar o processo de licenças, o que é completamente legal. Mas alguns desses pagamentos foram processados de maneiras que agora parecem questionáveis. Ele insiste que tudo foi legítimo, mas o Ministério Público diz que foi um esquema de suborno disfarçado. Diego está te incriminando? Não diretamente, mas também não está me defendendo tão vigorosamente quanto eu esperaria de um sócio. A voz de Rodrigo falhou. Laura, preciso que você acredite quando digo que não fiz isso. Sim, paguei por consultoria. Sim, talvez devesse ter feito mais perguntas sobre exatamente como Diego processava esses pagamentos, mas nunca, jamais, subornei intencionalmente um funcionário público. Laura queria acreditar nele. Cada fibra de seu ser queria acreditar. Mas as evidências eram esmagadoras. Meu editor me deu um ultimato, disse suavemente. Escrever um artigo me distanciando de você ou pedir demissão. Então escreve o artigo. Rodrigo segurou seu olhar através do vidro. Laura, me escuta. Sua carreira é importante demais para sacrificar por mim. Especialmente quando nem mesmo tenho certeza de que posso provar minha inocência. Não vou te abandonar. Não seria me abandonar. Seria se salvar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Te amo demais para deixar você afundar comigo. Se realmente sou inocente, a verdade vai aparecer eventualmente. E se não sou, parou. Se não sou, então não mereço sua lealdade de qualquer forma. Para, disse Laura, sua própria voz falhando. Não fala assim, vamos superar isso. Vamos? Não tem vamos nisso, Laura. Eu estou aqui, possivelmente enfrentando anos de prisão. Você está lá fora com toda a sua vida pela frente. Não vou te pedir que espere, que arrisque tudo por um futuro que talvez nunca chegue. Você não está pedindo, eu estou escolhendo. O guarda bateu na janela, sinalizando que o tempo tinha acabado. Laura, disse Rodrigo urgentemente enquanto ambos se levantavam, me promete uma coisa. Promete que vai fazer o que é melhor para você, não o que acha que me deve. Não posso prometer isso. Então promete que pelo menos vai pensar. Por favor. Laura desligou o telefone sem responder, as lágrimas correndo livremente pelos rostos de ambos em lados opostos do vidro. Laura não dormiu naquela noite. Sentou-se em seu apartamento, cercada de evidências, anotações, fotografias de Rodrigo, memórias dos últimos 8 meses. Seu computador estava aberto em um documento em branco, o cursor piscando com impaciência. Podia escrever o artigo que Roberto queria. Um que a distanciasse, que estabelecesse que ela tinha sido enganada tanto quanto o público. Seria fácil, até justificável. Afinal, as evidências contra Rodrigo pareciam condenatórias, mas algo não batia.
Laura tinha passado anos suficientes investigando corrupção para reconhecer quando algo cheirava mal. E essa situação inteira fedia. Às 3 da manhã tomou uma decisão. Em vez de escrever o artigo de distanciamento, começou a investigar como nunca antes. Primeiro, rastreou os e-mails supostamente enviados por Rodrigo. Os metadados revelavam inconsistências. Tinham sido enviados de endereços IP que não correspondiam a nenhum lugar onde Rodrigo estivesse naquelas datas. Alguém tinha falsificado sua conta. Segundo, investigou Diego Castellanos mais profundamente. Sua empresa de consultoria era legítima, mas tinha conexões com Vitória Salcedo. Um rastro financeiro complexo, mas rastreável, mostrava que Vitória era investidora silenciosa na empresa de Diego. A conspiração começou a tomar forma. Vitória queria o contrato do Porto. Diego, ainda carregando ressentimento por Laura, apesar de suas palavras civilizadas, tinha aceitado ajudar. Juntos tinham armado uma armadilha perfeita: usar serviços legítimos de consultoria como cobertura para plantar evidência de suborno. Mas precisava de provas sólidas, não apenas especulação. Laura ligou para Sofia às 5 da manhã. Preciso de um favor enorme e provavelmente ilegal. Quão ilegal? A voz de sua irmã soava sonolenta, mas imediatamente alerta. Seu namorado trabalha em análise forense digital para o governo, certo? Sim. Preciso que ele veja esses arquivos. Off the record, sem perguntas. Só preciso saber se foram manipulados. Sofia suspirou. Isso vai me custar, mas você é minha irmã. Me dá 2 horas. A análise confirmou as suspeitas de Laura. Os e-mails tinham sido alterados, os extratos bancários editados, as gravações de ligações montadas de diferentes conversas. Era um trabalho de falsificação profissional, mas não perfeito. Armada com essa informação, Laura foi diretamente ao delegado Zamora, o mesmo que tinha trabalhado com Rodrigo no caso do tráfico 10 anos atrás. Você precisa ver isso, disse Laura, estendendo sua investigação. Alguém está incriminando Rodrigo Almeida. Zamora revisou os documentos com expressão cada vez mais séria. Isso é significativo, mas não posso simplesmente soltar Almeida baseado na análise forense informal do namorado da irmã, da namorada dele. Então faça sua própria análise, oficialmente, mas faça rápido, porque enquanto Rodrigo está sob custódia, quem realmente o incriminou está ganhando tempo para cobrir seus rastros. Tem suspeitos? Vitória Salcedo e Diego Castellanos. Ambos tinham motivo, meios e oportunidade. Laura tirou mais documentos. Aqui está o rastro financeiro que os conecta. Aqui estão as inconsistências nos depoimentos das testemunhas que supostamente viram Rodrigo entregando subornos. E aqui, tirou sua última carta, está o depoimento de um funcionário insatisfeito da empresa do Diego que está disposto a declarar que seu chefe ordenou que falsificasse documentos. Zamora olhou para Laura com nova apreciação. Isso é trabalho investigativo de primeira. É meu trabalho, disse Laura simplesmente. E esse homem, o homem que amo, é inocente. Não vou deixar que seja destruído por vingança e ganância. Me dá 48 horas, disse Zamora finalmente. Vou abrir uma investigação paralela. Mas, Laura, se isso explodir na sua cara, então explode. Mas pelo menos vou saber que fiz o certo. As 48 horas seguintes foram as mais longas da vida de Laura. Roberto ligava a cada 6 horas exigindo o artigo ou sua demissão. Ela desviava, pedindo mais tempo, prometendo que algo grande estava prestes a estourar. Vitória Salcedo deu uma entrevista na TV, se pintando como a vítima honesta versus o corrupto Rodrigo Almeida. Diego permaneceu estrategicamente silencioso, mas na sala de guerra que Laura tinha criado em seu apartamento, as peças continuavam caindo no lugar. O funcionário insatisfeito de Diego forneceu mais evidências. Um contador forense que Laura contratou com suas economias de vida encontrou transferências suspeitas entre as contas de Vitória e as dos funcionários supostamente subornados. E então, o milagre. Uma das secretárias da comissão de zoneamento, assustada com as acusações voando, se apresentou com sua própria revelação. Vitória a tinha contatado meses atrás,
oferecendo dinheiro para testemunhar falsamente contra Rodrigo. A mulher tinha recusado, mas tinha gravado a conversa por precaução. Quando Zamora ouviu aquela gravação, sua expressão endureceu. Temos o suficiente para reabrir o caso e para investigar Salcedo e Castellanos. Rodrigo foi solto sob fiança 3 dias depois de sua prisão. Laura estava lá quando ele saiu, magro, exausto, mas sorrindo quando a viu. Se abraçaram nos degraus do prédio federal, cercados de câmeras piscando e perguntas gritadas que nenhum dos dois realmente ouviu. Você me salvou, sussurrou Rodrigo contra o cabelo dela. Nós nos salvamos, respondeu Laura, como sempre. Naquela noite, numa coletiva de imprensa improvisada, Laura apresentou sua investigação ao público, não como um artigo em um jornal, mas como um dossiê completo, entregue a múltiplas redações simultaneamente. Os fatos, a evidência, a verdade nua da conspiração contra Rodrigo. A reação foi imediata e feroz. Vitória Salcedo foi presa no dia seguinte. Diego Castellanos fugiu do país, mas foi capturado no aeroporto tentando embarcar num voo para as Ilhas Caimán. Os funcionários corruptos, que realmente tinham aceitado subornos, de Vitória, não de Rodrigo, começaram a cantar, esperando acordos de redução de pena. E Laura teve que enfrentar as consequências de suas próprias escolhas. Roberto a chamou em seu escritório uma semana depois que a poeira começou a assentar. Você fez um trabalho incrível, disse, seu tom impossível de decifrar. Destapou uma conspiração real, expôs corrupção genuína, salvou um homem inocente. Mas, disse Laura, sabendo que vinha, mas você fez enquanto estava emocionalmente comprometida com o sujeito. Usou recursos do jornal para uma investigação pessoal e distribuiu seus achados para concorrentes em vez de nos dar a exclusiva. Roberto tirou os óculos, de repente parecendo muito velho e muito cansado. Laura, você é a melhor investigadora que conheci, mas cruzou linhas que não posso ignorar. Você está me demitindo? Estou te deixando ir com recomendações brilhantes e 3 meses de salário de indenização. Estendeu a mão. E estou te dizendo que qualquer publicação neste país teria sorte de ter você. Só, da próxima vez, tenta não se apaixonar pela sua investigação. Laura apertou a mão dele, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Obrigada, Roberto, por tudo. Especialmente por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Sempre acreditei, mesmo quando achei que você estava completamente louca. Os meses seguintes foram um processo de reconstrução, tanto para Laura quanto para Rodrigo. Ele enfrentava acusações reduzidas, não de suborno, mas de negligência na supervisão de seus contratados. Uma multa considerável e serviço comunitário, mas não tempo de prisão. O projeto do porto foi cancelado devido ao escândalo. As perdas financeiras para Rodrigo foram massivas. Teve que vender ativos, reduzir sua empresa, demitir funcionários que estavam com ele há anos. Laura, por sua vez, se encontrou num limbo profissional estranho. Era tanto heroína quanto pária em círculos jornalísticos. Alguns meios a cortejavam, impressionados por sua investigação. Outros a viam como risco, alguém que tinha demonstrado colocar lealdade pessoal sobre objetividade profissional. Podíamos ir embora, sugeriu Rodrigo uma noite enquanto jantavam no apartamento de Laura. Agora compartilhado de fato, embora ele tecnicamente ainda tivesse seu próprio lugar. Começar de novo em outra cidade, longe de toda essa história. E deixar que eles ganhem? Laura balançou a cabeça. Não. Ficamos. Reconstruímos. Provamos que somos mais que os erros e as circunstâncias que tentaram nos definir. Reconstruir como? Minha empresa está à beira do colapso. Minha carreira está exatamente onde precisa estar, interrompeu Laura. Recebi ofertas de 3 meios digitais independentes, menores que onde eu trabalhava, sim, mas com liberdade editorial completa. Posso escrever sobre o que quiser, investigar o que achar importante. E vai aceitar? Vou fazer algo melhor. Laura sorriu, uma faísca de sua antiga determinação acendendo em seus olhos. Vou começar minha própria plataforma de jornalismo investigativo, financiada por crowdfunding, sem amarras corporativas, sem compromissos. Só a verdade, não importa onde caia.
Rodrigo a olhou com admiração misturada com preocupação. Isso soa incrivelmente arriscado e incrivelmente como você. E você? O que vai fazer com Almeida Construções? Vender, provavelmente. Ou pelo menos a maior parte. Manter só o projeto de habitação popular. Esse ainda significa algo para mim. O resto, suspirou. O império que construí não parece mais importante. Não da maneira que costumava. Então, o que parece importante? Rodrigo pegou a mão dela sobre a mesa. Isso, você. Construir uma vida que não seja definida por tentar compensar o passado, mas por criar algo genuíno no presente. Naquele momento, o celular de Laura tocou. Era Beatriz. Laura, preciso que você venha ao hospital. É sua mãe. O coração de Laura parou. O que aconteceu? Nada de ruim, querida. Na verdade, é algo maravilhoso. Mas ela quer ver você. Vocês dois. Agora! Maria estava sentada em sua cama de hospital, parecendo mais saudável do que Laura a tinha visto em anos. Os tratamentos tinham funcionado melhor do que esperado. Os médicos falavam de uma recuperação completa. Mãe, o que foi? Beatriz disse que era urgente. É urgente, confirmou Maria pegando a mão de Laura e depois a de Rodrigo, unindo-as. Precisava dizer uma coisa para vocês. Algo que estou pensando desde que toda essa loucura começou. O quê? Passei os últimos meses vendo você lutar, minha filha. Vi você arriscar sua carreira por amor. Vi Rodrigo aqui arriscar sua liberdade, em vez de comprometer sua integridade, e me fez perceber algo. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Quando seu pai nos deixou, jurei que nunca mais dependeria de um homem. Fiquei dura, desconfiada. Ensinei você e a Sofia que o único amor confiável era o amor próprio. Mãe, me deixa terminar. Estava errada. Não em que amor próprio é importante. Isso sempre será verdade. Mas estava errada em pensar que amor romântico sempre significa sacrifício e perda. Maria olhou para Rodrigo diretamente. Esse homem te ama de uma maneira que te faz mais forte, não mais fraca. E você o ama de uma maneira que o faz mais humano, não menos. Isso é raro. Isso é precioso. Por que está nos dizendo isso agora? Perguntou Laura, lágrimas rolando por suas bochechas. Porque quero dar minha bênção, não para que casem. Isso é decisão de vocês quando estiverem prontos. Mas para que saibam que acredito no que tem. Que você não precisa escolher entre o amor e você mesma. Pode ter ambos. Rodrigo, que raramente mostrava emoção tão abertamente, também tinha lágrimas nos olhos. Dona Maria, Me chama de Maria, por favor, e me promete uma coisa. Qualquer coisa. Promete que vai cuidar da minha filha. Não protegendo-a de suas próprias batalhas, ela nunca permitiria e eu nunca pediria, mas ficando ao lado dela quando as lutar, sendo seu parceiro, não seu salvador. Prometo, disse Rodrigo com voz firme. Naquela noite, enquanto dirigiam para casa, Laura sentiu algo mudar fundamentalmente dentro dela. Por anos tinha carregado a narrativa de que amor era uma distração, um risco. Algo que inevitavelmente exigiria que sacrificasse pedaços de si mesma. Mas o que tinha com Rodrigo não era isso. Era uma parceria forjada em crise, temperada por verdade, construída sobre respeito mútuo e admiração. No que você está pensando? Perguntou Rodrigo. Que minha mãe tem razão, que não preciso escolher, e que quero passar o resto da minha vida provando isso. Rodrigo parou o carro num mirante que dava para a cidade, as luzes se estendendo como estrelas terrestres. Laura Mendes, disse, virando-se completamente para ela. Não tenho um anel. Não planejei um grande gesto romântico. Mas tenho uma pergunta que quero fazer desde que você me beijou no meu escritório há meses. O coração de Laura acelerou. Sim? Você casaria comigo? Não agora. Não até que os dois tenhamos reconstruído nossas vidas de maneiras que nos orgulhem. Mas, eventualmente. Quando estivermos prontos, construiria uma vida comigo que seja mais forte que a soma de nossas partes? Laura não precisou pensar. Sim. 1000 vezes sim. Não havia anel para trocar. Não havia joelho dobrado no chão. Apenas duas pessoas, feridas e resilientes, prometendo um futuro que construiriam juntos. Mas antes que pudessem ter seu final feliz, restavam batalhas finais para lutar. Vitória Salcedo, enfrentando múltiplas acusações de fraude, conspiração e suborno,
fez uma última tentativa desesperada de levar outros com ela. Em seu depoimento, acusou Rodrigo de saber sobre os subornos o tempo todo, de ter orquestrado o plano completo e usá-la como bode expiatório. Era uma mentira óbvia, contradita por toda a evidência. Mas era uma mentira convincente, quando contada por uma mulher desesperada sem nada a perder. O julgamento se tornou um circo midiático. Laura teve que testemunhar, enfrentando interrogatórios brutais dos advogados de Vitória, que tentavam pintá-la como uma namorada cega, defendendo seu homem corrupto. Não é verdade, senhorita Mendes, que comprometeu sua objetividade jornalística ao se envolver romanticamente com o objeto de sua investigação? Perguntou o advogado de Vitória. Sim, respondeu Laura com calma. Comprometi minha objetividade ao me apaixonar por Rodrigo Almeida, mas não comprometi minha busca pela verdade. Cada fato na minha investigação foi verificado independentemente, cada conclusão apoiada por evidência sólida. Meu coração escolheu Rodrigo, mas minha mente, meu treinamento como jornalista, revelou sua inocência. E espera que acreditemos que essas duas coisas estão separadas? Não espero que acreditem em nada. Apresento fatos. Vocês podem escolher o que fazer com eles. Laura segurou o olhar do advogado sem piscar. Mas aqui está um fato inegável. Se não tivesse investigado tão exaustivamente, se tivesse deixado meu relacionamento pessoal me cegar, Vitória Salcedo ainda estaria livre, planejando sua próxima fraude. Foi precisamente porque me importava tanto com a verdade e porque amava Rodrigo o suficiente para precisar dessa verdade que toda essa conspiração foi exposta. O momento foi gravado e viralizou. A mídia reproduziu repetidamente. Colunistas de opinião debateram se Laura tinha redefinido a objetividade jornalística ou a tinha destruído. Mas o júri, depois de 3 dias de deliberação, chegou ao seu veredito. Vitória Salcedo era culpada de todas as acusações. Diego Castellanos, que tinha aceitado um acordo de delação premiada, receberia 5 anos de prisão. Os funcionários corruptos que tinham aceitado subornos enfrentavam suas próprias sentenças. E Rodrigo foi completamente exonerado. Quando o veredito foi lido, Laura estava sentada na galeria, Beatriz de um lado e sua mãe e Sofia do outro. Rodrigo se virou da mesa da defesa, buscando seus olhos. Quando os encontrou, sorriu. Não um sorriso de triunfo, mas de alívio profundo e gratidão. Do lado de fora do tribunal foram assediados por repórteres. Senhor Almeida, o que vai fazer agora? Reconstruir, respondeu Rodrigo simplesmente. Não só minha empresa, mas minha vida. Lembrar o que é realmente importante. E você, senhorita Mendes, seu relacionamento com o senhor Almeida afetou seu julgamento jornalístico? Laura considerou a pergunta cuidadosamente. Meu relacionamento com Rodrigo me fez mais comprometida com a verdade, não menos. Porque quando você ama alguém, precisa saber quem eles realmente são. Não a versão idealizada, não a imagem pública, mas a pessoa completa com todas as suas falhas e virtudes. E só quando conhece essa verdade completa, pode decidir se o amor é real. E é real? Gritou um repórter de trás. Laura olhou para Rodrigo, que retribuiu o olhar com uma intensidade que fez o resto do mundo desaparecer por um momento. Sim, disse simplesmente. É real. Naquela noite, comemoraram no apartamento com uma refeição simples, macarrão que Laura cozinhou, vinho barato que Sofia trouxe, risadas que encheram o espaço com calor. Proponho um brinde, disse Maria, levantando seu copo. A minha filha, que nunca soube quando desistir. A Rodrigo, que aprendeu que redenção não vem de prédios perfeitos, mas de viver honestamente. E ao amor que os trouxe juntos, que foi testado pelo fogo e saiu mais forte. Saúde, disseram todos em uníssono, o som dos copos batendo e enchendo o ar. Mais tarde, quando todos tinham ido embora e só restavam Laura e Rodrigo, sentaram-se na varanda olhando a cidade. Alguma vez você pensou que chegaríamos aqui? Perguntou Laura, sua cabeça descansando no ombro de Rodrigo. Honestamente, teve momentos em que achei que terminaríamos nos destruindo mutuamente. Rodrigo beijou sua cabeça. Mas mesmo nesses momentos, não conseguia imaginar minha vida sem você nela.
mesmo que significasse autodestruição mútua. Isso é incrivelmente doentio. Eu sei, mas também é incrivelmente honesto. Laura riu. Somos uma bagunça, né? A bagunça mais linda que conheço. Ficaram ali até as estrelas aparecerem falando de sonhos e planos. A plataforma de jornalismo de Laura já tinha 500 assinantes pagantes. Rodrigo tinha recebido uma oferta para dar palestras sobre ética na construção na universidade. Pequenos começos, mas começos significativos. Sabe o que é mais estranho sobre tudo isso? Disse Laura eventualmente. O quê? Se eu nunca tivesse tido aquele acidente na estrada, se você nunca tivesse me salvado, nada disso teria acontecido. Ainda estaria escrevendo matérias medíocres para o Roberto. Você ainda estaria construindo seu império solitário. Vitória provavelmente teria saído impune da fraude dela. O destino tem um senso de humor torto. Ou talvez, disse Laura pensativamente, não exista tal coisa como destino. Só momentos, escolhas, e se temos coragem de agir sobre eles. Filósofa agora é? Jornalista, sempre buscando o significado mais profundo. Virou-se para olhá-lo. Você está pronto para isso? Para construir uma vida juntos do zero, sem os dramas, sem as crises que nos uniram? Apavorado, admitiu Rodrigo. Mas também mais certo disso do que de qualquer outra coisa na minha vida. Bom, porque eu também estou apavorada. E acho que isso significa que estamos fazendo certo. Se beijaram sob as estrelas, dois sobreviventes de tempestades diferentes que tinham encontrado refúgio um no outro. O caminho à frente não seria fácil, nunca é, mas caminhariam juntos, passo a passo, verdade a verdade, amor a amor. E por enquanto, isso era mais que suficiente. 18 meses depois do julgamento, numa manhã de primavera onde o ar cheirava a flores novas e possibilidades frescas, Laura Mendes e Rodrigo Almeida se casaram. Não foi o grande casamento que as pessoas poderiam ter esperado. Não houve mansão elegante, nem lista de convidados de centenas. Em vez disso, escolheram o conjunto habitacional popular de Rodrigo, agora completo e lar de 300 famílias, como local para sua cerimônia. O jardim comunitário que os moradores tinham cultivado juntos servia como venue. Flores silvestres e vegetais crescendo em perfeita harmonia, crianças brincando entre as plantas, o som de risadas e música enchendo o ar. Laura caminhou em direção ao altar improvisado. Um arco simples decorado com flores colhidas pelas crianças do bairro, do braço de sua mãe. Vestia um vestido simples de algodão branco que tinha comprado numa loja local. Flores no cabelo trançado. Rodrigo a esperava, vestido com um terno simples, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas enquanto ela se aproximava. Não havia padre tradicional. Em vez disso, Maria, que tinha se tornado figura maternal para Rodrigo também nos últimos meses, oficializaria a cerimônia. Estamos aqui, começou Maria com voz clara, para celebrar algo raro e precioso, duas pessoas que se encontraram no meio do caos, que escolheram se amar apesar de todas as razões para não fazê-lo, que construíram algo real sobre uma base de verdade honesta. Laura e Rodrigo se olharam, mãos entrelaçadas. Laura, continuou Maria, minha filha feroz e sem medo, você aprendeu que amor não significa renunciar a quem você é, mas se tornar mais completamente você mesma ao lado de alguém que te vê completamente. Que promessas você faz para Rodrigo? Laura respirou fundo, seus olhos nunca deixando-os de Rodrigo. Prometo nunca parar de buscar a verdade, mesmo quando for inconveniente. Prometo te desafiar quando você precisar ser desafiado, te apoiar quando precisar de apoio, e ter a sabedoria para saber qual é qual. Prometo que minha carreira vai continuar sendo importante. Minhas investigações vão continuar. Minha voz não será silenciada, mas que sempre vai haver espaço na minha vida para nós. Para construir algo juntos que seja maior que qualquer matéria, mais duradouro que qualquer manchete. Lágrimas rolavam livremente pelas bochechas de muitos espectadores. E Rodrigo, disse Maria, virando-se para ele, o homem que aprendeu que redenção não vem de compensar o passado, mas de viver autenticamente no presente. Que promessas você faz para Laura?
Rodrigo limpou uma lágrima de sua própria bochecha antes de falar. Prometo nunca te pedir para ser menos do que você é. Prometo que quando seu trabalho nos separar vou esperar sabendo que você sempre vai voltar. Prometo confiar no seu julgamento mesmo quando me assustar, respeitar sua independência mesmo quando ansiar estar perto. Prometo construir uma vida onde os dois tenhamos espaço para ser nós mesmos completamente, sabendo que essa é a única base sobre a qual o amor verdadeiro pode crescer. Vocês têm alianças? Perguntou Maria. Sofia, como madrinha, apresentou 2 alianças simples de prata. Não eram caras. Ambos tinham insistido nisso, mas estavam gravadas com uma frase que tinham escolhido juntos: verdade, coragem, amor. Enquanto trocavam alianças, Rodrigo notou que as mãos de Laura tremiam levemente. Nervosa, sussurrou. Apavorada, admitiu ela. E você? Igual, mas também mais feliz do que achei que fosse possível. Pelo poder que me confere o amor, disse Maria com um sorriso, e pela autoridade de ser a mãe da noiva e, portanto, ter voz definitiva nesses assuntos, declaro vocês marido e mulher. Rodrigo, pode beijar sua esposa. O beijo foi suave, terno, cheio de promessa. Quando se separaram, os moradores do conjunto habitacional, gente que Rodrigo tinha ajudado a ter lares seguros, famílias que tinham chegado a conhecer tanto Laura quanto Rodrigo durante a construção, explodiram em aplausos e celebração. A recepção foi um almoço comunitário. Cada família tinha trazido pratos, uma fusão de culturas e tradições que refletia a diversidade do bairro. Não havia um bolo de casamento elaborado. Em vez disso, dezenas de sobremesas caseiras compartilhadas generosamente. Seu Arthur Santos, o homem cuja empresa tinha sido comprada por Rodrigo anos atrás, se aproximou do casal durante a recepção. Vim oferecer desculpas, disse com voz rouca. Passei anos te culpando pela minha ruína, Rodrigo. Mas a verdade é que meu avô tomou decisões que custaram vidas, incluindo a do seu pai. Herdei os pecados da minha família e transformei em sua culpa. Rodrigo estendeu a mão. O passado é o passado. O que importa é o que construímos daqui para frente. Seu Arthur apertou a mão, lágrimas nos olhos. Obrigado. E parabéns para os dois. Momentos como esse se repetiram durante toda a tarde. Pessoas do passado de Laura, fontes de investigações antigas, colegas que a tinham criticado, vindo apresentar respeitos e, em muitos casos, desculpas. Beatriz, a tia de Rodrigo, dançou com Maria, 2 mulheres que tinham perdido muito, mas encontrado família inesperada no meio das provações. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas, Laura e Rodrigo se escapuliram por um momento, caminhando em direção a um dos prédios terminados. Vê aquele apartamento? Apontou Rodrigo para o 3º andar. Ali mora uma família, mãe solteira com 3 filhos. Seu nome é Carmen. Era faxineira, trabalhando 3 empregos para mal pagar o aluguel de um lugar infestado de ratos. E agora? Agora tem um lar. Seguro, acessível, lindo. Seus filhos têm um lugar para brincar, estudar, crescer. E saber disso, que 299 famílias mais têm o mesmo, significa mais para mim do que qualquer arranha-céu que já construí. Laura apoiou a cabeça em seu ombro. Minha plataforma de jornalismo passou de 2.000 assinantes na semana passada. Pequeno comparado aos grandes meios, mas cada assinante representa alguém disposto a pagar por jornalismo investigativo honesto. Isso significa alguma coisa. Significa que estamos construindo coisas que importam. Juntos, acrescentou Laura. Juntos, concordou Rodrigo. Observaram enquanto as famílias continuavam celebrando embaixo, crianças correndo entre adultos que riam, música enchendo o ar. Sabe o que eu penso? Disse Laura eventualmente. O quê? Que aquela noite na estrada, quando quase morri, quando você me salvou, esse não foi o momento em que nossas vidas mudaram. Não? Não. Foi cada momento depois. Cada escolha de confiar quando era mais fácil duvidar. Cada decisão de ficar quando era mais seguro ir embora. Cada vez que escolhemos a verdade desconfortável sobre a mentira confortável. Virou-se para olhá-lo.
Aquele acidente nos colocou no caminho um do outro. Mas tudo que veio depois, isso nós construímos. Rodrigo a girou para ficar de frente para ele, suas mãos emoldurando seu rosto. Laura Almeida, meu Deus, amo como isso soa. Você está feliz? Apavorada, sobrecarregada, insegura sobre o futuro, preocupada de que vamos estragar isso espetacularmente, enumerou Laura, e absolutamente, completamente, irrevogavelmente feliz. Bom, porque sinto exatamente o mesmo. Ficaram ali enquanto o sol se punha completamente, duas silhuetas contra o céu que escurecia, começando o primeiro dia do resto de suas vidas juntos. Epílogo. 5 anos depois. A plataforma de jornalismo investigativo de Laura, Verdade Sem Filtro, agora tinha 20.000 assinantes e uma equipe de 7 jornalistas. Tinham destapado 2 escândalos importantes de corrupção governamental, exposto fraude corporativa em indústrias farmacêuticas e ganhado 3 prêmios nacionais de jornalismo. Rodrigo tinha vendido Almeida Construções, mas mantido uma pequena firma especializada em habitação acessível. Trabalhava também como consultor de ética para a indústria da construção e dava aulas na universidade. Moravam num apartamento modesto, ironicamente no mesmo conjunto habitacional onde tinham se casado. Não porque precisavam, mas porque queriam estar perto da comunidade que ajudaram a criar. Numa tarde de verão, Laura estava em seu escritório em casa, trabalhando numa investigação sobre exploração trabalhista, quando sentiu uns braços a envolvendo por trás. Já são quase 8, murmurou Rodrigo contra seu pescoço. Você prometeu que fecharia o computador às 8. Mais 5 minutos. Você disse isso há meia hora. Fechou gentilmente o laptop dela. Vem, tem algo que quero te mostrar. Levou-a para a varanda onde tinha preparado um jantar simples. Sanduíches, salada, vinho. Nada chique, mas perfeito. Qual é a ocasião? Perguntou Laura. 5 anos de casados. E além disso, Rodrigo tirou um envelope do bolso. Isso chegou hoje. Laura abriu o envelope. Dentro havia documentos de adoção aprovados. Estavam no processo há meses, esperando adotar uma menina de 8 anos do sistema de acolhimento. Fomos aprovados? Sussurrou Laura, lágrimas já se formando. Fomos aprovados. Júlia vem para casa semana que vem. Se abraçaram, chorando e rindo simultaneamente. Tinham conversado durante anos sobre ter filhos, eventualmente decidindo que adotar uma criança que precisava de um lar fazia mais sentido para eles do que ter filhos biológicos. Vamos ser péssimos nisso, disse Laura entre lágrimas. Absolutamente horríveis, concordou Rodrigo. Vou me preocupar obsessivamente com cada pequena coisa. Você vai trabalhar até tarde em investigações importantes. Vamos discutir sobre disciplina e educação. Provavelmente vamos traumatizar a pobre menina de dezenas de maneiras que não conseguimos prever. Mas vamos amá-la, finalizou Laura com firmeza, com cada fibra do nosso ser. E vamos tentar dar a ela o que os dois precisávamos quando éramos jovens. Um lar onde está tudo bem ser complicado, onde amor não exige perfeição. Isso conseguimos fazer, disse Rodrigo suavemente. Naquela noite, enquanto deitavam na cama, Laura refletiu sobre a jornada impossível que os tinha trazido aqui. Daquele acidente numa noite de tempestade até este momento de paz profunda. No que você está pensando? Perguntou Rodrigo, conhecendo aquele olhar pensativo. Que se alguém tivesse me dito 6 anos atrás que terminaria casada com o homem que estava investigando, morando em habitação popular, prestes a adotar uma criança, teria dito que estavam loucos. Você se arrepende de alguma coisa? Laura considerou a pergunta honestamente. De muitas coisas. Erros que cometi, linhas que cruzei, dores que causei. Mas não me arrependo de nós, nem um único momento. Aconchegou-se mais perto dele. Porque você me ensinou que a verdade que sempre persegui não vive só em exposições e matérias. Também vive em amar honestamente, em ser vulnerável, em construir algo real com outra pessoa igualmente complicada. E você me ensinou que redenção não vem de se punir para sempre por erros passados. Respondeu Rodrigo.
Vem de viver de uma maneira que honra as pessoas que você perdeu, enquanto cria algo novo e significativo. Ficaram assim, duas pessoas quebradas que encontraram maneiras de encaixar suas rachaduras juntas, criando algo mais forte do que qualquer um poderia ter sido sozinho. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo incessante. Dentro, em seu apartamento pequeno cheio de livros sobre jornalismo e plantas arquitetônicas, fotografias de famílias escolhidas e lembranças de batalhas vencidas, Laura e Rodrigo tinham construído algo que nenhuma tempestade poderia destruir. Não uma vida perfeita, mas uma vida verdadeira. E no final, isso era tudo o que sempre precisaram. Às vezes, as melhores histórias não começam com um plano. Começam com um acidente, uma escolha, um momento de coragem no meio do medo. Começam quando duas pessoas decidem que a verdade, sobre si mesmas, sobre o outro, sobre o mundo complicado que habitam, vale mais que o conforto das mentiras fáceis. Esta foi a história de Laura e Rodrigo, uma jornalista e um construtor, uma buscadora de verdades e um buscador de redenção. Duas almas que não deveriam ter funcionado juntas, mas que encontraram em suas contradições uma harmonia perfeita. E embora sua história tenha tido suas crises e seus momentos escuros, no final, foi uma história sobre esperança, sobre segundas chances, sobre o poder do amor que se atreve a ser honesto. Porque as melhores histórias de amor não são aquelas sem conflito. São aquelas onde o conflito torna o amor mais verdadeiro.